Imagina a seguinte cena. Um naufrágio terrível, águas geladas, a noite escura, um caos total. Nossa, uma imagem bem intensa para começar, né? Mas pensa bem nessa analogia. Você é puxado da água de repente, mas te colocam completamente sozinho num bote salva-vidas minúsculo, vagando sem rumo nenhum no meio do oceano. Uhum. E, sabe, é exatamente assim que muita gente, no fundo, imagina a ideia de salvação hoje em dia. É tipo um bote de resgate para um ocupante só. É aquele famoso eu e Deus, né? Exatamente. Aquele momento de epifania íntimo, totalmente privado, onde o resto do mundo e as outras pessoas ficam lá num distante segundo plano. É verdade, a gente vê muito isso. Mas a nossa exploração de hoje vai estilhaçar essa imagem de uma forma irreversível, certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. A gente vai mergulhar fundo num argumento transformador do John Stott, lá do capítulo 10 do livro A Cruz de Cristo. Ah, sim, o capítulo chamado A Comunidade de Celebração. Esse mesmo. Focando ali pelas páginas 112 a 120. E o que a gente vai descobrir nas fontes de hoje é que a cruz, ela não é uma ferramenta de resgate solitário. Ela atua como a criadora de uma sociedade totalmente nova. É uma mudança de paradigma gigantesca. Porque, assim, a abordagem tradicional, especialmente na nossa cultura contemporânea, ela foca quase que exclusivamente no resgate do indivíduo. Sim, a gente é muito individualista, né? Demais. E, claro, esse aspecto pessoal da fé está presente na teologia, eu não nego isso, mas o que o Stott argumenta com base no texto bíblico é que o verdadeiro e definitivo impacto da obra de Cristo não é só salvar pessoas isoladas e deixá-las lá nas suas bolhas. Tipo, cada um no seu quadrado. Exato. Cada um no seu quadrado celestial. Não é isso. O objetivo final é fundir todo mundo num corpo coeso. A cruz não apenas perdoa pecados individuais, ela literalmente forja do zero uma nova comunidade redimida. Caramba! O propósito supremo é criar essa nova sociedade que vive, tipo, num estado de adoração contínua. E olha, para quem nos acompanha, e talvez sinta o peso enorme dessa cultura moderna, de solidão, dessa coisa do hiperindividualismo, entender essa transição do eu para o nós muda tudo. Muda completamente. As fontes até citam um texto muito específico para embasar essa ideia, que está lá na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 14. Um texto clássico. Ali diz que o propósito supremo de Cristo era purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A palavra-chave aí é povo, né? Sim, povo. Não uma coleção de indivíduos avulsos. E o autor usa uma imagem mental muito interessante nas fontes para explicar isso. Aquela ideia dos pontos dispersos. Lembra? Ah, sim. Explica isso pra gente. Então, imagina uma tela com vários pontos soltos. Eles estão dispersos de forma bem caótica mesmo. Tá. Esses pontos representam a gente, os indivíduos isolados, separados pelas nossas próprias barreiras sociais, culturais, emocionais, cada um vivendo a sua jornada de forma completamente independente. Bem a cara da nossa sociedade hoje. Totalmente. E aí, o que a cruz faz, segundo a análise do Stott, é agir como uma força magnética irresistível. Ela atrai todos esses pontos dispersos e os transforma num círculo unificado, um círculo coeso e incandescente. Nossa, uma imagem forte. É linda, né? A tese central aqui é que a conversão a Cristo é, de forma inseparável e obrigatória, uma conversão à sua comunidade. É teologicamente impossível abraçar o Cristo que morreu na cruz e, ao mesmo tempo, ignorar o povo que ele comprou com o próprio sangue. Sabe, essa imagem dos pontos é fascinante, mas ela me faz voltar para aquela ideia do naufrágio que eu comentei no início da nossa imersão. Como assim? É como se a cruz não fosse apenas um colete salva-vidas, jogado no oceano para um náufrago solitário tentar sobreviver sozinho, boiando na água fria. Na verdade, a cruz é o próprio estaleiro onde um navio imenso com uma tripulação totalmente nova está sendo construído. Nossa, genial essa analogia. O resgate não é só ser tirado da água, sabe? O resgate é ser colocado dentro desse navio, receber uma função para navegar junto com as outras pessoas. Eu concordo plenamente. É uma excelente forma de visualizar.
porque captura a ideia de propósito e de convivência, né? Exato. E o fascinante aqui é notar o quão vital isso é para os nossos dias. A gente vive num mundo marcado por uma epidemia de isolamento crônico, cheio de conexões puramente digitais e bem superficiais. A gente nunca esteve tão conectado e tão sozinho ao mesmo tempo. Perfeito. Diante disso, a cruz oferece o antídoto mais profundo possível. Ela oferece pertencimento absoluto. E não estamos falando tipo de um clube social onde a galera se une porque torce para o mesmo time ou gosta do mesmo hobby. Claro, é mais profundo. Muito mais. É uma nova humanidade unida por terem passado pelo mesmo resgate vital. Mas aí surge uma questão prática fundamental na minha cabeça. Uma vez que essa nova tripulação se vê junta dentro desse navio gigante, como eles se relacionam com um capitão? Ah, essa é a grande pergunta. Pois é. Como essa nova sociedade se aproxima do Deus que a criou? Porque as fontes deixam claro que essa atitude, essa nova forma de relacionamento, seria completamente impensável e até proibida nos moldes lá do Antigo Testamento. Com certeza. A leitura aponta que tem uma atitude muito nova que sustenta essa comunidade. Exatamente. A cruz inaugura um relacionamento revolucionário que rompe com milênios de tradição. E a primeira marca desse relacionamento é descrita com uma palavra grega chamada parresia. Arresia. Isso, que é geralmente traduzida como ousadia ou intrepidez. E ela sinaliza o fim definitivo da alienação. Tá, e o que isso significa na prática? Significa ter a franqueza, a liberdade e a confiança absoluta para entrar no que o texto bíblico chama de Santo dos Santos. E para entender o impacto absurdo disso, a gente precisa lembrar o que era esse lugar. Que era algo bem restrito, né? Muito. Era o local mais sagrado do tabernáculo e do templo judaico, separado por um véu super espesso. Era um ambiente de extremo temor, inacessível para o povo comum. Só uma pessoa entrava, não é? Isso, apenas o sumo sacerdote entrava, uma única vez ao ano, carregando o sangue de sacrifícios, e ele entrava tremendo de medo de ser fulminado pela santidade de Deus. Havia um terror real ali, sabe? Caramba. Mas agora, através do evento histórico da cruz, a mensagem é que essa porta está escancarada para essa nova comunidade. Olha, peraí. Deixa eu ser o advogado do diabo aqui um minutinho. Fica à vontade. Porque isso levanta um alerta grande na minha cabeça. Se a gente considerar o peso esmagador de entrar no Santo dos Santos, que, como você falou, envolvia risco de morte e muito terror essa ousadia, atual, essa parrésia, não corre o risco de virar uma arrogância moderna? Entendi seu ponto. Tipo uma daquelas coisas de, eu exijo as minhas bênçãos. Uma falta de reverência com o sagrado, sabe? Essa é uma preocupação super válida. Mas o Stotz faz uma distinção vital nas fontes para evitar exatamente esse erro de interpretação. E qual é a distinção? A parresia não é, de forma alguma, baseada no mérito humano. Se essa ousadia fosse fundamentada na nossa própria bondade, no nosso desempenho, aí sim. Aí seria arrogância pura. Arrogância é uma presunção perigosíssima. No entanto, a ousadia aqui é fundamentada exclusivamente na confiança total e cega na eficácia do sangue de Cristo. A garantia está nele, não na gente. Exato. Para ilustrar, pensa na diferença entre um intruso que invade um palácio real exigindo coisas, chutando a porta, Tá. e, por outro lado, o filho pequeno do rei, que corre pelos corredores do palácio, abre a porta da sala do trono e pula no colo do pai. A atitude do filho não é desrespeitosa. É baseada na intimidade, né? Isso. Uma intimidade garantida pelo amor do pai. A reverência extrema permanece, porque a comunidade sabe o preço altíssimo que custou para abrir aquela porta. Mas aquele medo paralisante, servil, ele simplesmente desaparece. Nossa. A confiança de um filho e não a audácia de um intruso. Isso é brilhante. É libertador, né? Muito. Para quem nos ouve, talvez carregue uma bagagem pesada de culpa religiosa crônica. Sabe aquela sensação constante de nunca ser bom o bastante para fazer uma oração? Infelizmente, muita gente sente isso. De achar que Deus está sempre lá, de braços cruzados, só julgando. Entender esse conceito de parresia tira uma tonelada das costas da pessoa. E se o medo desaparece,
O que entra no lugar? O amor. Exato. As fontes dizem que o amor assume o controle. O material cita as cartas de João e de Paulo para mostrar que é um amor divino com uma força quase que física. Um amor que constrange. Uhum. É uma palavra forte, constrangeiro. Sim. Ele te empurra, te impulsiona a viver o resto da vida exclusivamente para ele. E o detalhe crucial, que me marcou, num serviço que nasce de pura gratidão, e não do medo de ser punido. E a consequência inevitável de viver sem aquele medo esmagador e impulsionado por essa gratidão gigantesca é a profunda alegria. Esse é um elemento fortíssimo na análise das fontes. Alegria verdadeira, né? Sim, a comunidade cristã primitiva lá do livro de Atos é estruturalmente uma comunidade de júbilo. O texto diz que as bocas se enchem de riso porque os membros foram resgatados de uma escravidão letal. Mas não é aquela alegria superficial de rede social. Não, de jeito nenhum. Vale ressaltar que não é um otimismo ingênuo que ignora os sofrimentos do mundo real. Tem dor no mundo, claro, mas é um contentamento estrutural. Uma base firme. É a alegria de alguém que sabe que, não importa as tempestades do lado de fora, a sua âncora principal, que é a redenção definitiva, já está garantida e não pode ser desfeita por nada. E é exatamente essa combinação explosiva, a ousadia livre de culpa, o amor que constrange e essa alegria profunda que transforma a vivência dessa comunidade no que o John Stott chama de uma festa. Exatamente, um festival. A partir desse ponto, nosso material transita da teoria abstrata desse relacionamento para a prática mais visível da igreja. A vida cristã passa a ser redefinida como um festival de libertação contínua. Achei esse termo lindo. Significa que a adoração e o culto não devem ter de forma alguma a atmosfera pesada e sombria de um luto fúnebre, como se a gente estivesse chorando por um mártir morto. Mas sim a energia e a vibração de um banquete de pessoas resgatadas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele sintetiza isso de uma forma magistral. Ele diz assim: Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado, por isso celebremos a festa. Celebremos a festa. E o autor faz um paralelo histórico riquíssimo aqui. No Antigo Testamento, a Páscoa judaica era a grande celebração anual da libertação da escravidão lá no Egito. Tá, e como isso se conecta com o festival contínuo? Do ponto de vista teológico, aquela libertação no Egito era apenas a sombra. Um ensaio, sabe? Um ensaio das coisas que ainda iam vir. O festival contínuo da comunidade cristã é a realidade concreta. Ah, entendi. E o próprio Jesus, na noite anterior à cruz, sabendo de tudo isso, ele dramatizou visivelmente a sua morte. Ele instituiu esse equivalente cristão da Páscoa que a gente conhece hoje como a Ceia do Senhor. Então a ceia entra no lugar da Páscoa judaica como a grande refeição central dessa nova comunidade. E o foco do culto passa a ser exclusivamente esse sacrifício histórico. Isso. Fica no centro de tudo. E o que eu acho fenomenal no material que a gente está mergulhando hoje é como ele destrincha a ceia do Senhor em múltiplas dimensões simultâneas. Sim, ele abre o leque. Mostrando que é muito, mas muito mais do que só comer um pedaço de pão e tomar um pouco de suco ou vinho no domingo de manhã. Com certeza. As fontes apontam 5 dimensões. Vamos explorar isso com calma, porque eu acho que isso muda completamente a experiência de quem senta lá no banco da congregação. Vamos sim. A primeira é bem fundamental. Isso. A primeira dimensão que o autor traz é a lembrança. É o aspecto de memorial dramático e visível. O mandamento direto que Jesus deu: fazei isto em memória de mim. Exato. Mas a genialidade do ensino do Stott é mostrar que a lembrança é só o começo da história. Não para por aí. Não mesmo. A segunda dimensão da mesa, que é o que transforma tudo, é a participação. E a palavra grega original usada aqui é koinonia. Koinonia. Já ouvi falar muito. É bem famosa. E por que ela é tão importante? Porque ela quebra de vez a ideia de que o culto é um espetáculo. Não é uma peça de teatro onde o pastor está lá no palco e a congregação fica na plateia só assistindo e aplaudindo, sabe? Onde a coisa fica realmente interessante é justamente aí. Sim, na ceia as pessoas participam ativamente dos benefícios daquele corpo e sangue.
O apóstolo Paulo fala do cálice da bênção como a comunhão do sangue de Cristo. E quando a comunidade entende que está participando junto, recebendo os nutrientes dessa obra hoje, isso inevitavelmente gera a terceira dimensão, né? Que é a proclamação. Uhum. A proclamação. E proclamar, especialmente lá no primeiro século, não era só um ritualzinho interno, escondido, para quem já estava convencido, certo? Não, de forma alguma. Fazer a ceia era um anúncio público, uma declaração incisiva de que a morte do Senhor era o evento central de toda a história humana, e eles fariam isso até que ele voltasse. Uma declaração ousada para a época. Mas deixa eu pausar a gente aqui e voltar um pouquinho naquela segunda dimensão, a da participação, a koinonia, porque isso sempre gera muito debate teológico. Opa, gera mesmo. Se não estamos apenas lembrando de algo que aconteceu há 2000 anos, como quem assiste a um documentário antigo na TV, como exatamente a pessoa participa ou se alimenta da cruz hoje? É a pergunta de $1 milhão. Pois é, se não é algo físico, nas moléculas daquele pedaço de pão. É só uma emoção muito forte que bate na hora do culto. Como as fontes explicam essa presença de Jesus na ceia? Olha, essa é uma das questões mais delicadas e belas de toda a teologia cristã. E as fontes definem isso com um equilíbrio enorme, baseando-se muito na tradição reformada lá de João Calvino. Ah, certo. O que ele dizia? A doutrina da presença espiritual sustenta que Jesus não está física ou materialmente localizado nos elementos em si. Ou seja, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo apenas vinho. Certo, sem mudança molecular. Isso. No entanto, e aqui está o ponto crucial da análise do Stott, não é apenas uma lembrança mental estéril. Não é só para gerar uma emoção nostálgica e arrancar lágrimas. Então, o que rola de fato ali? Jesus está verdadeira e espiritual e dinamicamente presente no momento da celebração, pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que cria essa ponte direta entre o evento passado lá na cruz e o cristão no momento presente. Caramba. E assim ele alimenta diretamente a alma de quem crê através da fé. O Stott faz uma comparação maravilhosa. É a diferença entre você olhar para a foto de um banquete maravilhoso, no cardápio de um restaurante, Que só te dá vontade. e, de fato, comer e se nutrir com a comida que está na sua frente. A ceia oferece essa comida espiritual de verdade. Entender que existe uma alimentação espiritual real acontecendo tira toda aquela sensação de ritual vazio, né? Tira completamente o peso do rito pelo rito. E se todos ali estão se alimentando da mesma fonte espiritual, isso inevitavelmente cria uma conexão horizontal fortíssima entre as pessoas, o que nos leva direto para a quarta dimensão que as fontes mencionam, a unidade. Exato, o tecido social se forma aí. Somos todos indivíduos muito diferentes, com histórias, classes, origens diversas. Mas como todos nós ali, naquele momento, participamos do mesmo pão espiritual, nos tornamos um só corpo. As barreiras desmoronam. É o fim daquele isolamento que a gente falou no começo. Precisamente. E a quinta e última dimensão dessa mesa é a ação de graças, que é também conhecida pelo termo Eucaristia, que significa simplesmente dar graças. Uhum. É um momento em que, com a alma já alimentada, sem medo nenhum, a comunidade oferta o seu louvor profundo e as suas próprias vidas como uma resposta de pura gratidão. Mas olha, é exatamente aqui nessa quinta dimensão da ação de graças e de oferecer a própria vida que o texto acende uma imensa luz vermelha de alerta. Opa! O Stott introduz um dos perigos teológicos e históricos mais devastadores de toda a história da igreja nessa hora. Espera aí, perigo no meio da gratidão? Como assim? Pois é, ao começar a usar expressões como oferecer um sacrifício vivo ou oferecer louvor a Deus, a linguagem, com o passar dos séculos, sofreu uma mutação muito perigosa. Explica isso melhor. As fontes explicam o porquê desse erro monumental ter surgido. A partir lá do século III, com líderes da igreja primitiva como Cipriano e culminando vários séculos depois em concílios como o de Trento, houve uma tentativa de dar cada vez mais solenidade e peso para a ceia. Tá, queriam deixar um negócio mais imponente. Isso. O problema é que, no processo de fazer isso, a igreja começou a pegar essa linguagem sacrificial, que era só figurativa, de louvor,
e começou a tratá-la de forma literal. Vixe, deixa eu ver se eu acompanho a gravidade do negócio. A natureza humana adora a ideia de contribuir para a própria salvação, né? De fazer a sua parte para merecer o céu. A gente ama tentar pagar a conta. Total. Então, pelo que você está dizendo, as pessoas começaram a sugerir que a ceia não era apenas nós agradecendo pelo que Jesus já fez, mas que a ceia era a igreja, na figura lá do sacerdote, oferecendo Jesus de novo para Deus. Exatamente isso. Uma espécie de reimolação ou de repetição do sacrifício de Cristo a cada vez que aquele pão era partido no altar. Você resumiu perfeitamente, foi exatamente o que aconteceu. O culto deixou de ser visto primariamente como Deus descendo e nos dando os benefícios de Cristo. Que seria a coinonia. Isso. E passou a ser visto como a igreja subindo e oferecendo Cristo a Deus para apaziguar os pecados daquela semana. Que inversão maluca. Sim. E o desafio urgente do Stott nas páginas que estamos analisando é esclarecer essa bagunça. Como nós podemos relacionar o sacrifício perfeito que Jesus fez lá atrás, na cruz, com as ofertas de gratidão que nós fazemos hoje. Sem misturar as duas coisas. Exato, sem que o nosso suposto sacrifício ofusque, diminua ou tente concorrer com a obra que ele já consumou de vez. Isso exige uma linha divisória inegociável. E o material resolve essa tensão construindo uma comparação que eu achei fantástica. Ele divide as coisas em dois lados bem claros, como se fosse uma tabela. É bem didático. De um lado dessa linha, a gente tem única e exclusivamente o sacrifício de Cristo. E a palavra-chave grega que as fontes usam para ele é apax. Apax. Uma palavra curta, mas com um peso atômico. Ela significa algo definitivo, feito uma vez por todas e irrepetível. Perfeito. Irrepetível é a chave. Esse sacrifício não pode ser continuado, ele não pode ser repetido a cada domingo e, principalmente, não pode ser suplementado pelo nosso esforço. O livro de Hebreus até argumenta que Jesus está hoje sentado no céu simplesmente porque a obra dele acabou. A missão foi cumprida. Acabou. O sacrifício dele é descrito ali como propiciatório, o que significa que é o único capaz de expiar, ou seja, apagar de vez a mancha do pecado e pacificar a justiça de Deus. E só ele, apenas ele, como sumo sacerdote absoluto, pôde oferecer isso. Mas ninguém. E aí a gente olha para o outro lado dessa linha divisória, uma linha que é totalmente intransponível. E apenas desse lado temos os nossos sacrifícios. A nossa parte. Muito pelo contrário, elas são contínuas. A igreja deve oferecer os seus sacrifícios incessantemente, todos os dias. Tá, mas se não apagam os pecados, o que são? Nossas ofertas não são propiciatórias, como Stott enfatiza. Elas não têm o poder de apagar 1 milímetro sequer de pecado que a gente comete. Elas são puramente eucarísticas. De ação de graças. Exato. Ofertas que servem para expressar louvor e uma gratidão esmagadora. E são oferecidas não por um clero seleto ou especial, mas por toda a comunidade de crentes, mediante o que a Bíblia chama de sacerdócio real. Todos nós participamos. Então, para deixar cristalino para quem nos acompanha, para quem talvez esteja lavando a louça ou dirigindo agora. Vamos resumir. Sacrifício propiciatório é aquilo que paga a dívida astronômica e apaga o ensejo de vez. E isso só Jesus fez, na cruz, de uma vez por todas, que é o tal do rapax. Certíssimo. Já o sacrifício eucarístico é tudo que nós fazemos hoje. Tipo, cantar na igreja, doar nosso tempo, ajudar o próximo na rua. E fazemos isso única e exclusivamente como um gigante cartão de agradecimento por não estarmos mais no meio do fogo. É isso aí. Não compramos a nossa saída do fogo com as nossas boas obras ou orações. É isso, as boas obras não ajudam a pagar a conta. Absolutamente não. Se conectarmos isso ao panorama geral que o autor traz, tentar adicionar o nosso louvor, as nossas ofertas financeiras ou a nossa boa moralidade ao sacrifício rapax de Cristo. Achando que estamos ajudando a salvar a nós mesmos? Isso, com essa ilusão de que ele precisa de um empurrãozinho nosso para garantir a salvação, seria um absurdo teológico completo para eles. Seria mesmo. O Stott é brilhante aqui. Tentar adicionar nossas coisas na salvação seria comum de nós,
pegar um giz de cera escolar e tentar retocar o sorriso da Mona Lisa lá no Museu do Louvre. Meu Deus! Imagina a cena, só porque a gente acha que a obra-prima do Da Vinci precisa de um pouco mais de cor da nossa parte. Que prepotência! A obra de arte de Cristo está perfeitamente finalizada e pendurada na história. A nossa obra de gratidão contínua, no entanto, dura a vida inteira e é apenas uma admiração, uma resposta a esse quadro perfeito. Retocar a Mona Lisa com giz de cera. Olha, essa é uma imagem que não sai mais da cabeça. Fica claro que não podemos adicionar nada à salvação, mas o que compõe exatamente esse nosso cartão de agradecimento gigante, então? É bem prático, já que não precisamos mais sacrificar animais, nem tentar comprar favor divino de jeito nenhum, o que essa comunidade de celebração entrega no dia a dia? A resposta do autor, baseada no Novo Testamento, é profundamente prática e também bem abrangente. Nós oferecemos, em primeiro lugar, os nossos próprios corpos físicos para o serviço e a obediência diária a Deus, como pede lá o texto de Romanos. O corpo em ação, a vida real. Isso. Oferecemos o nosso louvor verbal, descrito em Hebreus como fruto de lábios que confessam o seu nome. Oferecemos orações constantes, que o livro de Apocalipse descreve subindo como fumaça de incenso. Lindo demais isso. Muito. Oferecemos, isso é crucial, um coração contrito quando falhamos, porque a gente vai falhar. Com certeza a gente falha. Oferecemos também as nossas boas obras de justiça social, a partilha dos nossos recursos e do nosso dinheiro com quem tem fome ou necessidade urgente. O cuidado com o outro. Exato. O apóstolo Paulo vai tão longe a ponto de chamar a própria sé perseverante da comunidade e o ato de pregar a mensagem aos que não a conhecem de ofertas aceitáveis a Deus. Uau! Tudo isso é nosso sacrifício de gratidão. Absolutamente tudo. Tudo isso sobe a Deus por meio de Cristo, não para comprar absolutamente nada, mas puramente impulsionado pela liberdade intensa de quem teve a maior dívida do universo perdoada. Gente, é um volume incrível de sabedoria teológica para processar hoje, né? É denso, mas é libertador. Muito. Mas se a gente olhar pelo retrovisor e sintetizar nossa imersão de hoje, nós começamos lá no início com a imagem angustiante de indivíduos isolados, assustados em seus próprios botes salva-vidas modernos. O naufrágio do isolamento. Sim, e descobrimos nas páginas do John Stott que a cruz é esse estaleiro magnético imenso que nos resgata do individualismo e forja nós todos, juntos, numa mesma nova tripulação, num novo povo. Uma comunidade que agora pode invadir a sala do trono de Deus com a ousadia, a parresia de um filho que não teme ser rejeitado. Movida por um amor imparável e por uma alegria que, francamente, as tempestades lá de fora não conseguem derrubar. E mais ainda, uma comunidade que não se arrasta em ritos fúnebres aos domingos, mas é convidada para um banquete contínuo na ceia do Senhor. Um espaço de coinonia, onde o Espírito Santo nos alimenta dinamicamente da obra de Cristo, unindo irmãos totalmente diferentes numa só mesa. E, finalmente, uma comunidade que está livre, mas completamente livre do peso esmagador e exaustivo de tentar provar o próprio valor religioso. Livre da ilusão de tentar retocar a Mona Lisa com seus próprios méritos, tendo o privilégio incrível de viver uma vida de serviço apenas e tão somente por gratidão absoluta. É o antídoto para a estafa religiosa. Exato. Para qualquer pessoa exausta pela roda viva da performance religiosa hoje, entender que fomos inseridos gratuitamente nessa comunidade de celebração é um verdadeiro fôlego de vida. É respirar de novo. E para amarrar tudo isso de um jeito que a gente não esqueça, eu quero deixar uma citação maravilhosa do John Stott, que está lá no material. Ele diz o seguinte: a vida cristã é um intérmino festival. Intérmino festival, que frase! Isso levanta um desafio fascinante na minha cabeça. Se o culto e a adoração dessa comunidade resgatada se unem diretamente à celebração invisível que acontece nos céus agora, como isso transforma a nossa rotina mais banal amanhã cedo?
É a grande aplicação. Será que aquele momento em que a pessoa decide ser paciente no trânsito caótico de uma segunda-feira chuvosa? Difícil, né? Pois é. Ou aquele ato totalmente anônimo e invisível de bondade lá no ambiente tenso do escritório? Será que isso não são, no fim das contas, pequenas notas musicais tocadas na grande sinfonia desse festival sem fim? Sem dúvida alguma, a gratidão invade o mundo comum. Fica aí essa provocação profunda para ecoar na mente e na semana de quem nos acompanhou. Muito obrigado por embarcarem com a gente nessa imersão fantástica nas fontes e a gente se encontra, claro, na nossa próxima exploração. É isso aí, pessoal. Até lá!